Então, boa noite, meu nome é Kátia, sou professora Kátia, também participo com outras colegas, junto com a comissão de organização desse evento. Damos as boas-vindas, agradecemos por todos que estão até aqui conosco, e que possamos ter aí uma semana, um restante, né, de semana bem produtivo, bastante discussões e trocas, né, partilhas, certo? Desde já, então, vou me apresentar, né, também me autodescrever, e as professoras, as palestrantes, fiquem também à vontade, se quiserem fazê-lo, ou também nós podemos fazer, certo? Então, o objetivo dessa jornada, primeiro eu vou me apresentar, fica melhor, porque a gente, depois de nos apresentarmos, a gente conversa um pouquinho sobre a jornada, tá? Então, meu nome é Kátia, eu sou uma mulher negra, nesse momento eu estou vestindo uma roupa vermelha, com um colete vermelho por cima, também estou com um turbante vermelho, um cabelinho preso, crespinho, em cima, assim, e acho que é isso, não estou com brincos muito grandes e levemente maquiada. Então, essa é a minha audiodescrição. Também fique à vontade, professora Diana, pode ser, para se autodescrever, depois nós podemos apresentar. O áudio está fechado. Pois é. Muito boa noite, muito obrigada por estarmos aqui, muito prazer, Kátia, em te conhecer, muito obrigada, Adriana, pelo convite, é uma alegria muito grande estar aqui junto com a Maíra, enquanto representantes do nosso grupo de pesquisa. Então, eu sou uma mulher de pele clara, cabelos compridos escuros, eu estou vestindo um casaco cinza com uma blusa vinho por baixo, estou levemente maquiada e estou usando óculos de armação da cor vermelha. Maíra? Boa noite a todas, todos e todes. É um prazer estar com vocês. Agradeço também o convite da Adriana, um prazer conhecê-la, professora Kátia. É Maíra, acertou, quase ninguém acerta. Então, eu sou uma mulher de pele clara, estou com o cabelo preso só na parte de cima, o restante dos cabelos soltos, um casaco bege, eu acho, uma blusa rosa e um colar composto por um cordão vermelho e uma pedra branca que me é muito caro, que foi presente de alunos. Um óculos de armação marrom e um batom rosa forte, porque eu amo um batom. Que tenhamos um bom evento. Então, eu sou a professora Adriana, junto com a professora Kátia, vou estar mediando essa abertura do evento. Sou uma mulher branca, de pele clara, cabelos castanhos com algumas luzes, estou usando um óculos também de armação vermelha, com brincos de pérola, não estou maquiada e uso um blusão marrom, porque faz frio aqui na minha casa, então um blusão bem fechadinho, bem quentinho para a noite de hoje. Obrigada, professoras. Então, já vamos, então, começar nos aquecendo nesse clima quente em meio ao frio. Que seja um momento bem caloroso, todos são bem-vindos. Então, para a nossa jornada, que tem o objetivo, né, essa jornada da UERGS, que é abrir um espaço, todos os anos, né, esse é o nosso primeiro momento, para trazer as trajetórias de investigação, as práticas de ensino realizadas na instituição por outras pessoas, também as estratégias de socialização das ações são fomentadas, né, no cotidiano da própria UERGS, da região ao entorno. E esses encontros têm por objetivo a partilha e a criação de conexões interinstitucionais, fomentando o diálogo, as trocas e a produção em rede. Então, essa é a proposta do evento. E essa primeira jornada, ela começa hoje, né? Começou agora às 6 horas, com o lançamento do e-book, que as gurias estavam comentando no início. E também vamos ter essa palestra agora à noite, essa mediação, e outras atividades amanhã durante o dia e também no dia de sexta-feira, certo? E aí vamos poder, então, trazer essas partilhas, tanto na forma das discussões, das palestras, mas também dos eventos que serão apresentados, ao qual convidamos a todos vocês, vamos deixar a programação aí também, certo? Todas as informações referentes ao evento, gente, depois eu vou colocar para vocês aí no site, no chat, tá? O site direitinho do evento, com a programação, com os horários certinho, aqueles textos, as apresentações, e aí para que vocês possam também estar desfrutando aí desses momentos que são bem ricos de partilha, certo? Quaisquer dúvidas, podem comentando depois no chat.
E aí, agradecemos vocês, então, e aí já agradecemos pela sua presença aqui e contamos com a sua contribuição para que esse evento seja bem caloroso. Sejam todos bem-vindos. Então, iniciando os trabalhos da nossa primeira jornada, nós vamos dar mais uma vez as boas-vindas às professoras Diana Paula Salomão de Freitas e Maíra da Silva Cutruna Sesquini. É sempre um desafio, né, terminar, mas consegui. A professora Diana, então, brevemente, né, nós vamos fazer uma apresentação. A professora Diana é doutora em Educação pela FURG e atualmente é professora adjunta na UFPEL. Também atua no mestrado acadêmico em ensino, que eu tive o prazer de ser aluna dela, na Universidade Federal do Pampa, no campus aqui de Bagé. E também é uma das líderes do grupo, que é o Grupo de Pesquisa em Inovação Pedagógica na Formação Acadêmico-Profissional dos Profissionais da Educação. A professora Maíra é doutoranda em Educação em Ciências e Química da Vida e Saúde pela Universidade Federal do Pampa, em Uruguaiana. Atualmente é professora titular na Prefeitura Municipal de São Gabriel e também professora substituta na Unipampa, no campus de São Gabriel, onde atua no curso de licenciatura em Ciências Biológicas, com componentes curriculares ligados à formação teórico-prática para o exercício da docência. A Maíra também é pesquisadora no grupo, onde também nos conhecemos, né? Então, nessa noite, a inovação pedagógica na formação acadêmico-profissional dos profissionais de educação, trajetórias e perspectivas na pesquisa, na extensão, no ensino superior, vai ser o foco da nossa conferência de abertura. Os participantes fiquem muito à vontade para fazer comentários, questionamentos no chat ao longo da palestra, assim como ao final também vai ser possível interagir com as palestrantes, conosco, né, a realizar perguntas via áudio, via vídeo. A gente vai ter um espaço para esse debate, né, para a socialização das questões. Então, meninas, sejam muito bem-vindas mais uma vez e fiquem muito à vontade para dar início às suas falas. Então, mais uma vez, boa noite. Deixa eu compartilhar a tela. Agora eu não enxergo mais vocês, tá? Acho que tá ok, né? Tá, sim, Maíra, tá bem. Ok. Então, começamos por aqui. Posso iniciar, Di? Pode iniciar, sim. Só fazer um destaque, né, Maíra, que quando a gente foi organizando, gente, esse painel foi bem nesse sentido de conversa, colocado pela Adriana. Então, a gente colocou algumas ideias e figuras para a gente ter um rumo, mas é sempre uma conversa, então fiquem mesmo à vontade para perguntar, para fazer comentários, né? Está sempre aberto, né, Maíra? Exato. E colocar que não só no final, né? Eu vou acabar com todo o planejamento da Adri. Se sentirem à vontade, né? Ali quiserem perguntar algo, porque às vezes a gente deixa para o final e a gente perde, né? O que a gente quer falar, ou quer colocar alguma coisa. Podem levantar a mão, abrir o microfone. É um diálogo, é para ser uma roda de conversa, que é assim que a gente está acostumado a trabalhar dentro do nosso grupo de pesquisa. Então, trouxemos como título, né, Inovação Pedagógica na Formação Acadêmico-Profissional de Profissionais de Educação, Trajetórias e Perspectivas na Pesquisa, na Extensão e no Ensino Superior. Então, acho que o título já começa a conversar com a gente enquanto pesquisadores, enquanto atuantes, né, na área de educação. A gente já não pensa enquanto somente formação docente, mas enquanto formação acadêmico-profissional, e agora quando a gente falar um pouco do grupo, acho que vai ficar mais claro essa perspectiva. Mas para a gente iniciar, então, a gente traz ali o logo, né, que está lá na capa do evento de vocês, né, a primeira jornada de ensino, pesquisa e extensão, GEP, criar mundos possíveis na educação. Eu achei lindo, né, porque a gente está sempre se recriando mesmo, né, no nosso mundo educativo, eu acho. E com o objetivo, né, da nossa fala, então, é auxiliar, né, a compreender melhor as discussões sobre a inovação, como ela tem funcionado na universidade, ou nas universidades, né, nesses espaços plurais, na formação de professores, nessas sistematizações de ensino, de pesquisa e de extensão, que é o que a gente vem se desafiando também enquanto grupo. Aí trazemos o nosso logo e aproveitamos essa estrutura do Padlet para contar um pouco para vocês de
quando nasce o nosso grupo. E aí eu passo a palavra para a Prof. Diana. Bom, então, o nosso grupo de pesquisa, né, ele nasce lá em 2016, quando eu e a professora Helena, que já vínhamos trabalhando juntas desde 2010, pensamos, né, como é que a gente poderia seguir trabalhando junto, agregando, né, os nossos esforços juntos com os nossos orientandos, verificando o que nos unia, né, nas diferentes vontades que a gente tinha e pesquisas que a gente desenvolvia dentro da educação. E a gente percebeu que o que nos unia era a vontade de transformar, e aí, para dialogar com o evento, de criar possibilidades, né, e aí os mundos possíveis. E nesse momento a gente estava junto com 2 acadêmicos, né, aliás, 3 acadêmicos, pensando sobre essas possibilidades, escrevendo um primeiro projeto para então submeter e verificar essas possibilidades de estarmos juntas. E o que a gente percebeu que o que nos unia era essa vontade de transformar. E essa vontade de transformar estava muito associada a algo que a gente vinha aprendendo e conhecendo com a nossa participação na época do grupo de trabalho em licenciaturas interdisciplinares do Ministério da Educação. Nessa época, na verdade, 2015, o ministro da Educação era o Renato Giannini, e a assessora dele era Helena Singer, uma socióloga educadora, que tem esse foco nas escolas transformadoras, escolas de formação integral, e ela acompanhava o nosso grupo de trabalho, sempre nos provocando a pensar, né, como que aquelas propostas que estávamos organizando um referencial orientador curricular, elas tinham essa intencionalidade, né, de transformar as trajetórias dos cursos e, consequentemente, as pessoas, os cursos, nas diferentes dimensões de um curso, de uma escola, né, no currículo, nas metodologias, no ambiente, na gestão e nas relações interpessoais. Então, a gente foi se aproximando desse conceito, então cadastramos, né, o grupo de pesquisa na plataforma do CNPq em 2016. Aí acho que pode descer um pouquinho, Maíra, para dizer que a gente veio ampliando, né? A Maíra vai falar sobre isso mais detalhado, mas a gente veio ampliando essa nossa concepção e compreensão e também ampliando, nos espraiando em outras instituições a partir da participação dos nossos orientandos ou mesmo colegas, né? Então, hoje, o nosso grupo de pesquisa, aliás, desde 2020, né, ele se tornou interinstitucional, né, com docentes que fazem parte da Universidade Federal de Pelotas, da Universidade Federal de Santa Maria, junto com a Universidade Federal do Pampa, que é a sede do grupo, né, onde nasceu, onde tem a professora Helena, que é a líder do grupo. E esse grupo de pesquisa, então, ele foi criado com 3 linhas de pesquisa, e sempre quando a gente pensa as nossas pesquisas e alguém busca entrar, a gente pergunta, né, qual que a pessoa se percebe mais afiliado, né? Então, gestão da educação na perspectiva da criatividade e da inovação, políticas de inovação na formação acadêmico-profissional do magistério da educação e práticas educativas e inovação pedagógica. Aí, então, pode passar para ti, Pá. Não, eu ia ressaltar, né, Diana, a questão ali, a gente traz os logos, né, a questão da Unicinos também, que nós temos a professora Ana Gislene, né, que é participante ativa do nosso grupo e é professora na Unicinos, então, né, essa instituição vem parar aí também, né, com o nosso grupo, e é o logo do PPG, do qual eu faço parte, porque é ali que está vinculado o grupo, né, atualmente, o nosso grupo, e somos, né, um grupo de orientandos que estamos dentro desse programa, assim, e é muito bom, a gente cresce muito, então hoje, por exemplo, eu me sinto honradíssima, né, de estar aqui dividindo espaço com a Prof. Diana, porque foi minha orientadora no mestrado, né, no outro programa profissional de ensino de ciências, mestrado profissional em ensino de ciências aí em Bagé, né, onde estive por 2 anos na Unipampa, junto com a Diana, e hoje no PPG Educação em Ciências, lá em Uruguaiana, com a professora Helena, né, então a gente vem constituindo esse grupo e amadurecendo esse grupo junto. Então, aproveitando, né, esse gancho, para apresentar para vocês os nossos integrantes. Então, hoje, o nosso grupo já foi menor, já foi maior, né? Ele vai
se movimentando com o tempo, com o movimento das próprias pessoas, né? Então, hoje nós temos vinculadas ao grupo 11 professoras, né, da educação básica e do ensino superior. Então, a gente tem esse movimento de manter... Eu sou professora da educação básica, eu digo que eu estou professora na educação superior, né? Enquanto substituta, por enquanto, né? Mas a gente procura sempre estabelecer essas relações entre a escola e a universidade, nessa perspectiva mesmo da formação acadêmico-profissional, onde a universidade e a escola conversam e trabalham juntas, né? Então, a gente tem ali a professora Ana Gislene, a professora Adriana Rorato, né, que é professora da educação básica e está professora também da educação superior. Eu acho que quando a gente é professora da educação básica, né, Adri, a gente não vira outra coisa, a gente leva isso para outros espaços. A professora Franciele Brizola, a professora Diana, a professora Helena, que são nossas líderes, a professora Gisele Perazzo, a professora Claudete, a professora Cadidia, que atua na UFSM, a professora Maria Beatriz Luce, que foi nossa reitora na Unipampa e hoje atua na URGS, né, mas continua membro do nosso grupo, e a professora Helenara, que atua na UFPEL. Até, né, não colocamos a URGS, porque a professora Maria Beatriz continua professora no PPG de Educação em Jaguarão, né, então ela segue mesmo pela Unipampa. Ótimo, Di. Nós já tivemos mais técnicos, né, mais tais. Hoje nós temos a Josi e a Rita que participam ativamente. Então, esse é um cuidado também que nós temos, né, que não é só um nome ou uma foto, mas tem que estar ativo, tem que ser participante do grupo para estar, né, ali ainda cadastrado e ser considerado membro, né, não é só no papel, vamos colocar assim. E estudantes da pós-graduação. Então, eu, o Ronan e a Cíntia, que somos doutorandos do PPG Educação e Ciências. Nós temos a Elis. A Elis faz um mestrado no MAI, né? Me ajuda aí, Di, que agora eu me perdi. Isso, eu só fiz assim, isso. É que eu não estou te enxergando. A Elisa, a Fernanda e a Samara, né? São todas do MAI. Isso. O Pedro e a Carol, a Caroline, né, a gente chama de Carol, né? Aí acaba. São mestrandos no PPG Educação e Ciências, e a Gabriela Noal, fresquinha, agora acabou de entrar no mestrado, vem da graduação, né, era nossa acadêmica de graduação, agora ela foi aqui do Campus São Gabriel e agora ela foi para o UFSM fazer o seu mestrado no PPG Educação e Ciências, que é uma ampla associação, e aí ela foi para lá, com a professora, orientada pela professora Cadidia. Então, esse grupo, ele vai se formando e reformando aí nas suas atuações. Maíra, só fazer então um destaque, né, porque vocês veem que não são só professores, tem os técnicos administrativos em educação, né, então por isso que a gente tem trabalhado a ideia da formação dos profissionais da educação, né, e também porque, em especial, no mestrado acadêmico em ensino, a gente não tem só professores, né, que estiveram trabalhando, quer dizer, não estão mais ali naquela lista, né, de tais, outras colegas nossas que também são tais, que atuaram, né, e atuam no campus Santana do Livramento, o mesmo no campus Uruguaiana, então a gente abre, né, sempre pensando na questão dos profissionais da educação, e em especial lembrar da Lucilene, né, que foi do grupo, ela é funcionária da educação em escola em Bagé, se formou em letras português, mas porque gostei que a Maíra levantou essa questão, né, que ela, mesmo tendo fazer a formação dela em letras, o TCC dela, no âmbito da inovação pedagógica, foi justamente pesquisar e valorizar a presença dos funcionários da educação e as possibilidades que eles têm, né, de propor inovações pedagógicas dentro. Olha só, é a aluna do pós em Educação Infantil na UERGS, muito legal. E também a Lucilene ganhou bebê no mesmo dia que eu, então a Aurora e a filhinha dela nasceram no mesmo dia, né, estávamos irmãs juntinhas lá, irmãs de lua, bem isso, muito legal, só para então valorizar isso, né, dos profissionais da educação e como faz diferença, né, para a gente poder se entender como um grupo, né,
que demanda essa diversidade de ser merendeira, diretora, professora, né, e técnico educativo, né, assuntos educacionais, para a gente poder ir compreendendo e se desenvolvendo mesmo enquanto grupo, né. E compreender a educação, né, o espaço educativo como não só a sala de aula, ou, que nem eu digo, não olhar só pelo umbigo da gente, né, olhar com outros olhos, outros olhares. Isso é muito bom, enriquece muito o nosso grupo. E colocar assim que atualmente nós não temos cadastrados, né, atuantes, alunos, né, acadêmicos ali de graduação, porque todos, né, acabaram já os seus TCCs, estão vindo, né, estão chegando, a gente está em início de semestre na Unipampa, provavelmente agora se juntem a nós mais alguns acadêmicos de graduação, e esse movimento é muito bacana da gente perceber, né, deles irem, voltarem, a Lu mesmo foi acadêmica da graduação, a gente tem outros colegas que fizeram ali os seus TCCs, e uma coisa importante que eu considero dentro do nosso grupo é que não tem aquela coisa assim, esse é mestrando, esse é doutorando, esse é o professor, é todo mundo grupiano, né, nós somos um grupo e todos aprendem com todos, né, na coletividade, e essa coletividade, essa ideia de coletividade vai permear a nossa inovação, né? A inovação que a gente faz dentro do nosso grupo de pesquisa. Então, a gente tem a inovação pedagógica como temática central de todas as pesquisas e dos eventos de extensão que nós elaboramos e implementamos, né, desde 2016, dentro desse grupo. Então, nós vamos partir aqui pelas atividades de ensino. Vamos viajar um pouquinho pelas nossas atividades de ensino. Mas vou fazer só um ganchinho, que a ideia, então, era o seguinte, né, gente, para que a gente pudesse, nós mesmos, né, compreender como que a inovação pedagógica se dá no ensino superior, a gente se desafiou a buscar isso no nosso grupo de pesquisa, que traz essa ideia da inovação pedagógica, e destacar nas atividades do ensino, da pesquisa e da extensão, como que a gente veio compreendendo e como isso se expressa. Aí a Maíra vai falar de cada um, né, desses pilares, né, do nosso trabalho. Exato. Então, da gente pensar também, assim, que as atividades de ensino dentro do grupo, elas se dão no ensino superior, mas também se dão na educação básica, né? Se dão dentro do espaço formal e do espaço informal, não formal de educação. Então, nós temos diferentes espaços, né? E a gente discute esses espaços, os nossos planejamentos, a gente vai refletindo conjuntamente, vai aprendendo, né, uns com os outros, fazendo a partilha das experiências, né? Esses dias estávamos em uma formação pedagógica aqui na Unipampa, e a professora Terezinha Rios dava essa formação, né? E eu tenho muito costume de falar em troca, e aí agora eu tô me policiando, porque ela disse que quando a gente troca, né, eu troco um lápis pela borracha, eu fico sem a borracha, ou fico sem o lápis, e quando a gente partilha, a gente soma, né? Então a gente vai se constituindo, e o grupo é esse movimento, né, de constituição, reconstituição, de partilha mesmo, uns com os outros, e a partir dessas partilhas, né, a gente vai tecendo as nossas concepções de inovação, aprendendo o que é inovação pedagógica, o que é inovação pedagógica para mim, o que é inovação pedagógica para a Diana, para a Adri, segundo os autores que nós lemos, como, por exemplo, a professora Helena Singer, que é um dos grandes referenciais que nós usamos dentro do grupo, né, para o professor Carbonell. Então, a gente vai trazendo esses diferentes referenciais, né, olhando para essas concepções teóricas diferentes, às vezes até nos debatendo, né, de pensar que o que é inovação pode não ser uma boa inovação, né, pode ser uma inovação regulatória, por exemplo, como o que a gente tem verificado, e a nossa colega Patrícia, eu estou tentando lembrar o sobrenome da Patrícia aí, Diana, se tu lembrar agora, tu me ajuda. Gavião, obrigada, você pegaram um pássaro, olha a pessoa, né, muito desmemoriada. A Patrícia Gavião também trouxe na dissertação dela agora, né, como a BNCC como uma inovação regulatória, ou seja, uma
inovação que não vai, né, nos trazer algo que vá expandir os nossos horizontes. Não no sentido que nós acreditamos, né, num sentido mais crítico, coletivo, transformador, né, que é o que a gente vem buscando. E pensando sempre, né, a inovação pedagógica aliada a essa formação acadêmico-profissional, pensando que a formação ela não se dá em um momento só, mas que ela é contínua, né, que ela precisa acontecer nessa partilha de uns com os outros, da universidade com a escola, e não só daquela universidade que chega impondo dentro da escola, ou vai simplesmente pesquisar a escola, né, mas que pesquisa com a escola, que aprende e ensina com a escola ou na escola, né? Então, e traz a escola para o seu espaço e também vai ao espaço da escola. E isso é muito bonito de ver esse movimento, né? E aí eu falo enquanto professora de educação básica, né? Que teve a oportunidade de pesquisar a sua própria sala de aula, trazer esses resultados numa escrita de uma dissertação, né? E hoje estou, né, desenvolvendo a pesquisa nesse espaço da educação superior, então me atrevendo, me desafiando num outro espaço, pesquisando a minha própria prática e refletindo sobre ela, né, e isso é muito bom, isso a gente faz, a gente se perceber, as gurias falavam ali do livro, né, do lançamento do e-book, faz a gente se perceber autor, e hoje eu discutia isso com os meus acadêmicos, o professor é pesquisador? Sim ou não? E eles disseram sim, mas eles não se entendem como. Aí eu perguntei, mas é onde que a gente faz pesquisa? Aí eles responderam, no laboratório. Eu digo, então, a gente é ou a gente não é pesquisador? Né? Porque dentro do curso de Ciências Biológicas mesmo se vende que a pesquisa é no laboratório de Ciências Biológicas. Então, da gente pensar que a gente produz muita coisa dentro do espaço de sala de aula e que a gente é sim pesquisador, mas a gente precisa se entender como. E o nosso grupo, né, ele nos mostra isso, faz a gente entender. E a inovação pedagógica, nessa perspectiva da formação acadêmico-profissional, abre, né, uma visão para a gente, assim, ela nos traz um outro olhar sobre a sala de aula e a nossa prática profissional. A partir disso, nós viemos, então, fazendo estudos teóricos, socializando, né, a gente divide geralmente esse trabalho em duplas, e aí a gente reflete, traz essas discussões para a nossa sala virtual, né, porque desde que iniciou a pandemia, as nossas reuniões têm sido todas virtuais, elas já foram híbridas, né, porque estávamos metade em cada campus, um pouco em Bagé, um pouco em Uruguaiana, e esse grupo foi crescendo, e a pandemia também teve o lado bom, né? E aí tem que a gente pensar que hoje nós estamos aqui, uma em cada cidade, né? Vocês em Bagé, a de lá em Pelotas, eu aqui em São Gabriel, e a gente tem a oportunidade de estar no coletivo, é que nem dizer, Adri, presencialmente ali se enxergando, mesmo estando distantes, né? E a gente vem fazendo esse movimento dentro do grupo também, continuamos com as nossas reuniões online, justamente por essa mobilização, assim, de todo mundo estar junto, mesmo sem estar no mesmo espaço. E aí a gente foi pensando e vai pensando e pensa a cada reunião e pensa a cada momento de estar junto, né? Ontem eu e a Diana, vamos olhar o que vamos falar, como vamos sistematizar. E toda vez que a gente olha para o material que a gente produz, a gente repensa, reavalia, né, e muda alguma coisa, e vê que já não é mais, e que já mudamos, porque lemos outras coisas, aprendemos mais. Mas, de uma forma geral, né, a gente entende como aspectos, elementos, né, que são essenciais para caracterizar a inovação pedagógica, a coletividade, a criatividade, tempo para se fazer, né, as ações, pensar, refletir, agir, coragem, porque inovar, né, a professora Helena Singer já coloca isso, traz alegria, mas necessita de coragem, né, porque nem sempre é fácil, e a gente encontra muitas barreiras, às vezes, nos espaços educativos onde ocupamos. Necessita de conhecimento, e aqui é bastante importante, porque quanto mais a gente se fundamenta, mais a gente tem expertise para falar e mais lugar de fala
com autonomia e dizer, não, eu sei do que eu estou falando, eu não estou falando sozinho, eu estou falando com A, com B, com C, né, que me amparam. Então, o conhecimento, ele é muito primordial para nós, que vamos trabalhar com inovação e vamos ser questionados, né, nesse sentido. A novidade, que pode ser uma novidade inédita ou não inédita, né? Porque às vezes a gente pensa em inovação, tem que ser algo que nunca foi feito. Ninguém falou em invenção da roda. A gente está falando em algo novo naquele espaço, algo novo naquele tempo, algo novo naquele olhar, naquela perspectiva que não foi trabalhada ainda dentro da minha escola, dentro da minha universidade, dentro do espaço educativo onde eu atuo. Muita amorosidade, até mesmo para conquistar, né, o espaço que a gente vai ocupar, e junto com os nossos estudantes, nossos educandos, que são nossos aliados ferrenhos, e os nossos colegas, que, segundo a minha prática, e aí eu vou falar da minha cadeira, né, cada um tem a sua, às vezes conquistar os colegas é muito mais difícil, né? Conseguir que alguém trabalhe coletivamente contigo, às vezes é muito difícil. Então, a gente precisa de muito amor para convencer o outro também. E o que as gurias vêm propondo, né, a Prof. Helena e a Prof. Diana, num processo muito, muito rico, que a gente vem ganhando muito espaço e muita autonomia, né? E aí vem conseguindo colocar tudo isso em prática no sentido da cogestão, que depois a Diana vai falar um pouco mais específico desse elemento, desse aspecto, eu diria até desse princípio, né, já da inovação pedagógica para nós enquanto grupo. Disso, se tu quiser complementar. Bacana. Não, mas eu acho que é importante também dizer, na ideia da formação acadêmico-profissional que tu trouxe muito bem, é também uma partilha de responsabilidade entre as duas instituições, né? Então, entender que esse processo de formação, ele é tão delicado, ele demanda tempo, conteúdo, atenção tão específica como as demais profissões, que ele precisa ser compartilhado pelas duas instituições, pelos profissionais que compõem essas duas instituições, né? E dentro dessas características que a Maíra colocou aí, a gente pode perceber justamente a necessidade de a gente assumir um, dois ou todos esses elementos, especialmente, né, a coragem, né, de assumir essa formação e pegar junto para, de fato, fazer com que ela tenha, né, o valor que ela precisa, que ela demanda. Né? Verdade. Essa corresponsabilização, né, ela é muito, muito importante. A gente vivencia isso muito, às vezes, nos programas, né? Eu sou suspeita, porque eu já participei dos dois programas, tanto do Residência Pedagógica quanto do PIBID, e são portas que se abrem dentro das escolas, né? Dessa conversa muito também com a universidade, e aí dentro das escolas onde eu trabalhei, e tive a oportunidade de estar com os programas, eu vi muito isso, assim, de um professor recebe, né, geralmente, ali os acadêmicos enquanto responsáveis, mas a gente consegue abrir a escola para a universidade, e a universidade para aquela escola, então se forma uma relação simbiótica, até eu diria, né, entre essas instituições, e eu considero que é isso que a gente precisa fazer mais, não só dentro dos programas, mas fora, né, enquanto formação de professores mesmo, enquanto um estágio que vai para a escola, enquanto uma prática formativa que vai para a escola, né, essa compreensão, né, porque às vezes num estágio ou numa prática, às vezes a gente vê, né, aquela, eu vou lá pesquisar a escola, e não é isso, né, vou lá aprender na escola, vou lá ensinar na escola, e isso que é muito legal. Então, a gente traz ali a nossa concepção, que é uma concepção que não é uma concepção estática, né? Ela foi formulada, ela vem sendo reformulada, e nós agora estamos parando e olhando para ela novamente, né? Que é a nossa concepção de inovação pedagógica enquanto grupo, né? Enquanto grupo. Então, a professora Diana e a professora Helena escreveram um trabalho para Amped, Diana? Ampai. Foi na Ampai o primeiro, né, de 2017. De 2017, e dali desse conceito de inovação que elas escrevem lá em 2017, a gente vem reformulando. Então, esse já não é mais o de 2017, né? Ele já foi mexido aí, e a cada ano a gente vem mexendo nele. Então, a gente coloca assim, eu vou ler, né, para ser literal.
consiste em intervenções educacionais criadas por decisões coletivas e participativas de sujeitos em formação acadêmico-profissional com a intencionalidade de promover mudanças nas estratégias administrativo-pedagógicas de reconstrução de conhecimentos e de processos educacionais que se alinhem às transformações histórico-sociais necessárias aos fins pretendidos. Eu tenho sempre palavras, né, assim, que me saltam. Então, para mim, são as intervenções. Então, quando a gente intervém, a gente vai fazer algo para provocar, né, alguma mudança. Eu sempre me mexo muito com esse coletivas e participativas, né? Porque, infelizmente, dentro das escolas onde eu trabalhei e trabalho, o coletivo é muito difícil. E a gente sabe que aquilo que é coletivo, ele fica, né, dentro de uma escola. Se a professora Maíra sai da escola, aquela inovação vai permanecer, ela não vai embora comigo. E se eu faço sozinha, claro, sozinha eu nunca faço, o meu coletivo muitas vezes são os meus estudantes, né? Mas se eu vou embora, essa inovação, ela deixa a escola junto comigo. E eu sempre fico muito chateada com isso, né? Mas mesmo assim, mesmo quando o meu coletivo são só os meus estudantes, e só não é só, porque convencer os estudantes também não é bem assim, né? A comprar uma ideia e a vender essa ideia, porque eles vendem a ideia da gente, né? É muito potente a gente pensar que a gente tem ali a transformação de algo na mão, né? Que a gente pode promover essa transformação através de, às vezes, um clique, né? Uma pequena ação que a gente faça em sala de aula, um projeto que a gente proponha, né? Uma estratégia diferente que a gente traga. Quando a gente consegue institucionalizar isso na escola de alguma forma, é aquele gostinho de vitória, né? Assim, dá aquela sensação na gente de furor mesmo, porque a gente sabe que a gente vai embora e vai ficar, né? E isso é muito bom. Mas a gente não pode desistir se não for assim. Eu digo, eu não desisto. Mesmo quando eu tô sozinha, eu não tô sozinha, tenho os meus estudantes e eu não desisto de fazer algo inovador, algo diferente, né? Que seja transformador da realidade dos meus estudantes e da minha comunidade escolar. Vamos, então, se a Diana não quiser falar, não quiser complementar algo, passar para as atividades de pesquisa. Pode passar, Amanda. Queres começar ou continuo? Então, só fazer esse destaque que você tinha dito que a gente trabalhava com também alunos de graduação, né, mostrando números ali na pesquisa, né, então a gente já teve, desde 2017, né, porque 2016 a gente criou, submeteu o projeto de pesquisa, mas os trabalhos começaram a ser desenvolvidos mesmo a partir de 2017 até este ano, 5 trabalhos de conclusão de curso concluídos e 13 dissertações, e em curso nós temos 3 teses de doutorado, uma delas da Maíra, né, e 5 dissertações de mestrado, né. Então, a nossa ideia, que a Maíra vai agora detalhar, é sempre partir de um projeto guarda-chuva, né, escrito coletivamente, de modo a tornar orgânico esse conceito que a Maíra falou agora, né, o que a gente percebe, né, que está aí, que precisa ser olhado para ser modificado, e o que a gente propõe para isso, enquanto coletivo mesmo, né? Então, mesmo os projetos amplos, né, dos quais desdobram esses projetos que dão origem aos trabalhos de conclusão de curso, as dissertações e agora as teses, eles estão conectados, né, com esse projeto maior que foi pensado coletivamente, justamente nessa ideia colocada pela Maíra, porque daí, se alguém que fazia parte da construção desse projeto não está mais, ele não deixa de existir porque essa pessoa saiu, mas é porque ela é criada pelo coletivo, né, e isso trazemos uma fala, inclusive, da própria Helena Singer, que ela diz assim, a inovação que dá certo é aquela inovação que começa pelas pessoas, então é um grupo que define o objetivo, é um grupo que define a metodologia, né, como disse a Maíra também, com embates, com debates, né, com divergências, não é tudo uma maravilha, porém, pelo princípio da horizontalidade, né, que é isso de não ter um que é um professor, né, e o outro que não é o professor e teria, assim, uma hierarquia, justamente a gente consegue chegar nessa
com negociação de uma forma tranquila, né? E aí elaboramos esses projetos que a Maíra vai falar agora. Ótimo, Di. Então, nós tivemos, né, de 2016 a 2019, o primeiro projeto Guarda-Chuva, né? Deixa eu abrir aqui. Inovação pedagógica na formação de profissionais do magistério e educação. Dentro desse projeto, nós olhamos para os PPPs de escolas, PPCs dos cursos da própria universidade, né? Olhando, então, práticas educativas interdisciplinares, coletivas, crítico-reflexivas, contextualizadas, com a pesquisa e com a participação democrática também, né? Olhando o diálogo, a cooperação, negociação de ideias, e o direito das pessoas ao exercício da praxis e da tomada de decisões nas intervenções da realidade. A gente veio percebendo durante a execução, né, deste projeto, a necessidade de dar voz aos funcionários das escolas, né, e eles foram adicionados, acrescentados como sujeito da pesquisa, e aí muito também a ver com a contribuição do trabalho da Lu, que a gente já citou. E na socialização das análises dos PPPs das escolas, a gente viu a apropriação do grupo, né, o grupo foi se apropriando desse conceito, né, desse nossa concepção de inovação pedagógica ou das diferentes concepções de inovação pedagógica. Então, a gente foi aprendendo, né, através dos nossos estudos, foi estudando, foi pesquisando e foi elaborando isso, ou reelaborando isso enquanto grupo e enquanto participantes da pesquisa, né? E cada uma das pesquisas desenvolvidas era interligada com esse projeto Guarda-Chuva de alguma maneira, trazendo aspectos, né, vieses dos PPPs ou das práticas dentro das escolas, né, de indícios de como essa inovação era discutida, valorizada ou não valorizada também, né, avaliada dentro das escolas, nas práticas, nas estratégias pedagógicas lá das escolas e também da universidade. Olhamos para esses dois espaços. Então, nós Mas eu acho finalizamos... que cabe destacar também isso que você falou, percebendo também como não acontece, que eu acho que também é um resultado da tua própria dissertação, né? Sim. Como que podem acontecer obstáculos à inovação pedagógica. Então, a gente percebeu isso também, né? Que para além do coletivo que está pensando nessa inovação, mesmo que seja constituído pelo professor e com os estudantes, que obstáculos podem ser reconhecidos, que estratégias podem ser elaboradas, né? Para que isso venha a acontecer ou não, né? E aí também a gente começa a perceber, né, que não é só uma questão de vontade, mas é uma questão de que, e aí é muito importante a gente estar falando isso, né, dentro de um curso, dentro de uma universidade, pensando na educação com todas as suas dimensões, é muito importante que a gestão esteja sempre incluída nesse processo, porque a gestão é aquela que pode abrir as portas ou é aquela que pode fechar as portas, né? Então, a gente percebeu duas coisas, né? Essa necessidade de dar voz a todos os sujeitos, profissionais da educação como os funcionários, e a importância, né, de que a gestão seja participante nesse processo de inovação pedagógica para que não haja obstáculos no processo, né? De como essa dimensão é importante e talvez uma das principais, né, Diana? Porque a gente faz todo um trabalho, né, e às vezes acaba morrendo na praia, né, nadando, morrendo na praia. Assim, a Diana citou, né, foi um dos meus resultado da minha dissertação, porque a gente teve todo um cuidado, se fez ali, né, a assinatura do termo de copartícipe da pesquisa com a direção da escola, estava tudo certo, vamos trabalhar, e aí chega na hora, né, as pessoas compram, né, a princípio a ideia, tu tá achando que tá tudo garantido o teu trabalho, e aí chega na hora de colocar em prática, né, as atividades, a gente diz, não vai fazer, isso não, né, e aí tu, opa, né, e agora? O que eu vou fazer com a minha pesquisa que está em andamento? Eu tenho uma dissertação para entregar, né, e aí tu precisa readequar todo o teu trabalho, né, e junto com os estudantes, que também são frustrados, porque também compraram uma ideia e acharam que ia fazer X, e de repente tem que fazer menos X, né, mas a gente acha formas também, né, de
acomodar essas situações. Isso também é importante de aprender, né? Porque também faz parte. Aí, então, finalizamos, né, final de 2019, esse projeto, e 2020 escrevemos um novo projeto que está vigente, registrado tanto na Unipampa como na UFPEL, vigente de 2020 a 2023. Tá? Então, este novo projeto, ele tem como título, né, Inovação Pedagógica nas Ações Educacionais da Educação Básica e Superior durante e no pós-crise pandêmica. Então, obviamente, quando nós pensamos esse projeto, nós pensamos que a pandemia fosse durar alguns poucos meses, né? A gente tinha aquela ilusão de que, daqui a pouco estaremos de volta, e aí vamos estudar como foi agora e como vai ser o depois. Só que agora a gente já está no depois, que não é depois, né? A gente segue na pandemia. Então, quando a gente olha esse pós-pandemia ali no título, às vezes a gente fica, opa, peraí, mas não tá no pós ainda, isso aí vai terminar antes de ser pós-pandemia. Mas tudo bem, a gente está aprendendo até com o título, né? Então, a gente vem olhando, né, agora, investigando as iniciativas e ações com inovação pedagógica nas instituições de educação básica e superior realizadas durante, né, todo esse período considerado de 2020 a 2023, olhando currículo, gestão e metodologias. Tá? Então, mapeando essas ações educativas. Então, o que nós já fizemos deste projeto, né? A gente fez estudos teóricos e vem fazendo, porque eles não se esgotam, né, para analisar diretrizes curriculares, propostas para o trabalho remoto, para o retorno à presencialidade, né, para os profissionais da educação. Então, a gente vem olhando as normativas dessas instituições que são copartícipes da pesquisa, tá? Que se vincularam como copartícipes da pesquisa. Então, escolas de educação básica e universidades. Então, a gente também... Maíra, eu acho que é importante destacar que a gente assumiu fazer pesquisação, né? Então, quando a gente busca a inovação pedagógica, a gente está buscando primeiro, na nossa prática, no sentido de nos provocar a fazer, pesquisar o que a gente faz e refazer. Então, esses documentos são das instituições, em primeiro lugar, das quais a gente faz parte, né, que aí a gente buscou essas instituições para que assinassem o termo de instituição copartícipe e registramos em todas essas instituições, né, que a Maíra mencionou, a Unicinos, a UFSM, a gente, na verdade, a Cadidia foi depois que a gente já tinha registrado, né, mas é a Unicino, a UERGS também é uma instituição copartícipe, lembra vocês, porque a professora Kelly, da UERGS também, faz parte do grupo, né, a UFPEL e a Unipampa, e algumas escolas, né, ou secretarias municipais de professores da educação básica também. Então, como disse a Maíra, né, a gente está pesquisando essas normativas, mas normativas das quais, em primeiro lugar, a gente faz parte, porque a gente pensou que era um desafio para nós fazermos inovação pedagógica e investigarmos na nossa prática, e claro, agora a Maíra vai falar dessa segunda etapa, ampliar para outros colegas também da nossa instituição poderem mostrar, né, e perceber o valor daquilo que fazem, né, enquanto inovação pedagógica. Exato, então como segunda etapa, né, da nossa pesquisa, a gente vem desenvolvendo ali estratégias, né, foi iniciado um convite aos colegas, né, para participar da pesquisa com um questionário e vamos realizar na sequência rodas de conversa, diálogos, né, sobre a inovação pedagógica e as práticas que vêm sendo feitas nesses diferentes espaços. Então, o pessoal já respondeu, né, e agora a gente vai partir, tá analisando esses dados e vai partir para essas rodas de conversa. Tá? Então, o que a gente espera, né, qualificar experiências em gestão e nas ações com inovação pedagógica, realizados pelos próprios proponentes, né, pelos grupianos e por demais pesquisadores, profissionais da educação que se juntem, né, a esse grupo que vai participar desses debates, dessas conversas, e quem ler também, né, os resultados que a gente vai sempre publicizando. Hoje eu estou com Cebolinha agarrado em mim.
das nossas pesquisas, né, dos nossos diálogos aí com esses diferentes espaços e educadores, com a finalidade, então, de entender esse... Eu vou botar maior, né, porque você não deve estar enxergando nada agora que me dei conta. De entender o contexto atual, né, dessa crise pandêmica, ou pós-pandêmica, a gente já nem sabe como vai chamar, né, no que se refere a currículo, a metodologias, a organização do trabalho remoto e presencial, e em consonância com as diretrizes curriculares atuais, né, análise, socialização e publicização dessas iniciativas. Então, o que nós entendemos? Que precisávamos olhar para o que está acontecendo, né, assim, é uma pesquisação e, ao mesmo tempo, é uma pesquisa fenomenológica, né, Diana, porque está acontecendo e a gente está vivenciando e está pesquisando todo esse contexto para entender, né, e também discutir, porque nós sabemos bem, né, enquanto educadores e enquanto estudantes, que tivemos que nos readaptar completamente, fomos jogados no remoto, né, saímos do presencial, tá aqui o remoto, e aí o que vamos fazer, como vamos adaptar, e aí vem as normativas, e a gente tem que se adaptar a elas, e daqui a pouco, agora é híbrido, daqui a pouco volta para... A gente teve esses momentos, né, aí volta, retrocede, volta para o remoto. Agora, por exemplo, nós estamos presenciais. Então, como é que vão fazer, né? E alguns seguem. Então, não sei como é que está na UERGS. Na Unipampa, por exemplo, nós estamos todos na sala de aula agora, né, presencialmente. Mas temos aqueles acadêmicos que estão em vias de se formar e que não conseguiram voltar, e eles têm que ser atendidos, né? Então, a gente precisa pensar nesses diferentes espaços e é muito desafiador, tanto para o professor quanto para os estudantes, né? Porque a gente teve que se desacomodar muito durante essa pandemia, abrir as nossas casas, os nossos espaços, e isso tudo é provocativo também para nós. Então, cabe salientar, né, que uma parte, ou a parte desse primeiro momento, dessa primeira ação de pesquisa, que é esse olhar mais teórico, né, sobre as normativas, de olhar para elas, discutir, desmembrar mesmo, né, categorizar o que é o que, ali a gente vem fazendo, e nos dispomos, enquanto grupo, à escrita de artigos no formato ali de capítulo, né, e estamos organizando um e-book que vai ser lançado pela editora Pimenta Cultural ainda agora em 2022, já está no prelo, né, estamos trabalhando nele, tudo certinho, assim que sair a gente divulga também, né, para que vocês tenham acesso. Quanto mais gente acessar, né, melhor para esse conhecimento ser difundido. Eu acho que é isso aí no âmbito da pesquisa, né? Talvez só colaborar dizendo que, mesmo que a gente não venha estudar o pós-crise pandêmica, nos parece que os resultados podem dar, assim, algumas indicativos, né, de possibilidades para esse retorno, né? Eu acho que está todo mundo vivenciando isso, quem trabalha com pesquisa, eu vejo isso nos estágios, né? Eu trabalho com um pós-estágio agora, dos alunos que já fizeram estágio de regência e supervisionado, e todos querem estudar alguma coisa relacionada a esse período do ensino remoto. E é legal que todos percebem essas possibilidades de contribuir, né, com os professores para falar sobre aspectos para melhorar a relação, para melhorar a metodologia, para melhorar a questão da própria valorização dos professores, né? Então, eu acho que é um momento muito fértil para a inovação pedagógica, porque todos nós tivemos que fazer coisas diferentes, né? Tivemos que fazer para os nossos contextos algo diferente para seguir tendo esse vínculo afetivo, cognitivo, emocional com os nossos alunos, né? E nesse processo a gente percebeu algumas fragilidades, algumas necessidades que precisam ser ultrapassadas, que vão nos levar a outras inovações. Então, talvez essas são as nossas contribuições para o pós-crise, né, Maíra? Verdade. No âmbito da pesquisa. São desafios, né? A gente... É provocativo, né? Todo esse momento é muito provocativo e provavelmente a gente não esgote, né? Vai ficar coisas para serem olhadas, né? E revisitadas depois da finalização desse projeto. Então, o nosso grupo ele se dedica bastante à extensão, né? A gente acredita nesse processo da extensão também como uma forma de socializar o que a gente aprende, ensina e de juntar novas pessoas também, né, outros atores a esse processo. Então, a gente traz para ilustrar o nosso seminário de inovação pedagógica,
que acontece anualmente, é promovido pelo nosso grupo. O primeiro ocorreu presencialmente no campus Uruguaiana, lá em 2017. Foi o único que eu não fui, né? Eu digo assim, esse CIP eu não falo de cadeira, foi o único que eu não fui. Eu me juntei ao grupo ali bem na beiradinha e eu não consegui estar presente. Mas os colegas relatam, né, que foi um evento muito rico, e tão rico foi que ele se tornou um evento anual e esperado no calendário da universidade. Todo mundo sabe que no início de dezembro tem CIP e tem oportunidade de socializar suas práticas educativas dentro da Unipampa, né? É um evento democrático, gratuito, do qual nós fazemos questão de que as pessoas participem, tenham ali a frequência, né? A gente exige a frequência para serem certificadas, apresentem os seus trabalhos nas rodas de conversação, né? Não são uma estrutura diferente, né? Não é o pessoal assim, fazer o seu trabalho lá na frente e apresentar. Não, é uma conversa. A gente lê os trabalhos dos colegas, a gente apresenta uns para os outros conversando, né? Então, socializando o que a gente vem fazendo. Vi que a Adriana está colocando ali, né? Já convidando, é isso mesmo, né? Esse ano a gente tem 6º CIP. Então, lá em 2017 a gente teve o primeiro, em 2018 o segundo, que foi presencial no campus Bagé. Foi lindo, né? Foi grande, foi muito bonito. A gente teve com a professora Helena Singer. No primeiro, a gente teve com a professora Maria Isabel da Cunha. No terceiro, também presencial, foi de novo em Uruguaiana. A nossa palestrante deste ano foi a professora Cadídia. E até aqui a gente publicou no formato de anais, né? Os trabalhos, todos os trabalhos apresentados, que, claro que são adequados ao formato proposto pelo evento, são publicados. A partir do ano de 2020, a gente teve que se reinventar também enquanto seminário, né? E aí nós tivemos a missão, nesse ano, a Rita, né, que é a nossa TAI, e eu, a gente encabeçou ali a organização do 4º CIP, no primeiro no formato online, remoto, virtual, né? E foi muito rico, foi muito legal. E a gente sentiu medo, né, de fazer evento online, porque a gente nunca tinha feito. E aí foi um CIP inovador para nós, né? Porque a gente teve que olhar para como é que a gente vai fazer, como é que a gente vai fazer a roda de conversação. E aquela roda de conversação que é todos juntos, como é que a gente vai botar todo esse povo numa sala só, né? E aí de explorar as ferramentas e de conhecer outras coisas, sair da zona de conforto, né? E um processo muito coletivo, né? Todo mundo vinha, todo mundo ajudava para criar esse logo, né? Foi muitas mãos, tudo foi feito a muitas mãos, né? E foi um evento incrível, assim, que nos motivou a, no ano seguinte, né? No ano passado, ali ter, em 2021, então, um movimento maior, né? A gente se desafiou, a Prof. Diana trouxe para nós esse desafio, e a gente sempre fica assim, né, com alguém para já tomar a frente no evento do ano posterior. Então, como eu estava de ajudante da Rita no quarto, eu estava à frente, né, do 5º CIP. E aí a Diana vem, sempre comigo a bucha, né? Ela vem assim, e agora nós vamos se juntar. Nós vamos se juntar com a FURG e nós vamos fazer o evento Redes em Rede. Meu Deus do céu, e agora? O que vai virar, né? E aí a gente se desafiou a repensar todo o evento. Todo o nosso evento, ele virou um processo formativo. Ele foi, então, do meio do ano até o meio do ano de 2021, né? A gente começou ali a se movimentar julho, agosto. Acho que a primeira foi setembro, né, Diana? Me lembra aí a primeira roda? Acho que foi setembro? Foi. Agosto foram as inscrições, né? A primeira foi setembro, outubro, novembro a terceira. Terceiro CIP, né? E aí a gente veio, o CIP dentro, né, desse processo Redes em Rede, e finalizamos agora, né, final de março, com o ateliê proposto pelo pessoal do Cirandar, né, o 10º Cirandar, que se juntou conosco.
Então, assim, foi um evento riquíssimo, aprendemos um monte e nos desafiamos a escrever os nossos relatos num outro formato, no formato de cartas pedagógicas, né? Sair daquele formato de resumo que a gente está acostumado, né? E vivenciar outra coisa. E aí tivemos que aprender de novo, e aprender e ensinar, mediar salas, né? Discutir como é que se faz uma carta pedagógica, aprender muito com esse processo. Então, foi muito gostoso também, né? Estar aí participando e estar à frente foi uma honra, né? E um desafio muito grande dessa edição comemorativa, né? 5º CIP, 10º Cirandar, no evento Redes em Rede, no processo formativo. Maíra, eu acho que cabe lembrar do 4º CIP também, que foi a primeira experiência que a gente pediu para os participantes gravarem vídeos. Ah, é verdade. Então, isso também foi assim que, enquanto até comissão organizadora, né, Maíra, a gente está organizando, Desafio. daí a gente se desafia também a escrever, né, os relatos para participar, muitas vezes com colegas orientandos, e aí quando pensa, bom, conseguimos, ainda tinha o vídeo para fazer, né? Gente, apresentar um negócio em 5 minutos é a coisa mais difícil da vida, né? Mas que foi muito legal para a gente fazer se desafiar esse esforço de síntese, e eu fiz questão de destacar isso, gente, porque esse evento de extensão, né? Agora a Má vai fazer a propaganda do que faremos esse ano, mas esse evento de extensão, a princípio, ele foi criado para a gente socializar os resultados do nosso grupo de pesquisa, estava lá, né? Um aspecto. E aí, quando a gente fez a primeira edição, foi tão rico, foi tão emocionante, né? Ele é um evento que a gente convida realmente todo mundo para participar, porque é só quem participa que vê os sentimentos, né? E as sensações que despertam em nós, porque realmente muita afetividade, eu diria assim. E afetividade porque as pessoas se reconhecem inovando, valorizam as suas práticas e querem escrever e fazer coisas diferentes para participar, né, em outras vezes. A gente sempre busca, em especial, nesse formato de roda de conversação que a Maíra falou, num momento do evento, que essa roda de conversação tenha uma expressão que não seja uma expressão escrita, que foi aquilo que fizemos durante todo o momento, né, reflexiva, mas seja uma expressão artístico-cultural. Com as outras linguagens das artes, a gente possa manifestar as nossas aprendizagens. Então, a gente considera um evento de extensão na medida que a gente compartilha, sim, o conhecimento, na medida que a gente oportuniza o espaço para que outras pessoas venham e compartilhem o seu conhecimento, mas também porque a gente aprende junto, né, a se expressar e a criar, né, formas de contar sobre essa nossa prática, e muitas vezes também para a gente repensar algumas coisas, né? Então, por isso que realmente o primeiro marcou na medida em que percebemos, né, esse como um espaço de formação também. E algo muito legal que a gente fez nessa última edição, que a Maíra falou agora, quando nos juntamos com a FURG, foi transformar o CIP num processo de formação. Então, não apenas apresentando lá no final, mas escrevendo durante meses que antecederam o evento. Então, isso para mim também foi algo muito acertado, como uma percepção e uma melhoria, né, da percepção daquilo que eu faço no processo de escrever e reescrever, né, sobre aquela minha prática e os reconhecimentos de inovação nela. Então, acho que vale a pena mesmo o pessoal que está animado aí em participar. Gente, a gente não sai de um CIP ileso, tá? A gente canta, a gente dança, a gente paga uns mico, básico, né? Não tem como não. E a gente ri muito e a gente sempre chora. A gente se emociona, né? A gente se emociona com a gente mesma, a gente se emociona com tudo que está acontecendo, a gente se emociona com as apresentações, que a gente sempre procura, né? Apresentações que toquem, que marquem. A gente se emociona. É um clima, né? E esse era um grande medo no 4º CIP, né? Que o clima do CIP não viesse. E o clima do CIP veio para o remoto, veio para o online. Então, a gente está cada um na sua casa e parece que a gente está todo mundo abraçado, né? É muito, muito gostoso, assim. Né? Vocês vão dizer, né, suspeita. Sou suspeita, sim, mas eu digo para vocês assim, ó, eu vendi o evento lá em 2020 para os meus acadêmicos, eu estava recém entrando, né, na Unipampa, e eles vieram em bando, veio um monte de gente, e eles dizem assim, ai, prof, que coisa linda! Muitos se apaixonaram por educação, né? Uma delas é a Gabriela, que eu falei para vocês ali,
na hora da apresentação, aí ela veio para o grupo como acadêmica de graduação no ano passado, agora ela está no mestrado pesquisando ensino, que ela não imaginava que se pesquisava ensino, né? Então, assim, é sementinha mesmo, né? Então, estão todos e todas e todes convidadíssimos para participar do nosso 6º Seminário de Inovação Pedagógica este ano. Este ano ele acontece dia 2 e 3 de dezembro, então é sexta-feira, dia 2, à noitinha, e sábado o dia inteiro. Ai, sábado o dia inteiro na frente do computador, já cansei a semana. Gente, é sábado, é um sábado revigorante. Né? A gente pensa assim, sábado não vou querer, né? Já vou desistir. Mas é um sábado que a gente termina, assim, cansado, óbvio que todo mundo cansa, mas leve, né? Com aquela sensação de que bom que eu vim aqui. Então, fica o convite. Este ano a gente tem como título, né, 6º Seminário de Inovação Pedagógica, aproximações entre inovação e neurociência aplicada à educação. Então, estamos preparando um evento lindo para vocês este ano, para nós todos, né? E a gente conta com a participação aí do pessoal da UERGS. Salientar também em extensão que, além do nosso CIP, nós desenvolvemos algumas outras atividades, cursos, né, ações ali. A gente, no ano de 2020 e 2021, nós promovemos 2 cursos de extensão, pensando nessa inovação pedagógica, para olhar para o currículo, para olhar para a Base Nacional Comum Curricular, enquanto grupo, e foi muito rico. Muitos professores, né, de vários lugares do Brasil participando nesse formato remoto, não só do nosso Rio Grande do Sul, mas do Brasil, e uma troca de experiências muito rica. Então, para salientar, né, que muitas vezes a gente pensa assim, que extensão, e é vendido isso dentro da universidade, das universidades, né, que extensão tem que ser presencial, que a gente tem que botar, sei lá, o pé na escola, o pé na rua, e que a extensão também se faz de forma remota, né, a gente pôde aprender, e que é muito bom, né, dá para fazer atividades muito boas pensando e sendo coletivo, porque mesmo sendo remoto, dá para ser coletivo, né, porque a gente às vezes perde essa dimensão. Muito bem, então, passamos, deixa eu voltar para cá. Eu acho que dizer que a gente está finalizando, né, pessoal, não precisam ficar, que eu sei que está tomando bastante tempo, e a gente gosta disso, né, então fala bastante. Finalizando, gente, só para dizer um pouco da metodologia que a gente vem trabalhando, né, junto nesse grupo de pesquisa para realizar essas ações. E é a mesma metodologia que a gente vem usando nas nossas aulas, que é uma metodologia que a gente aprendeu num curso de formação de pedagogia universitária que teve na Unipampa com a professora Leia Anastasio, porque ela veio para trabalhar metodologias de ensino e avaliação, e uma delas foi a metodologia dialética em sala de aula proposta pelo professor Celso Vasconcelos, em 1992, né, baseada nos 3 momentos pedagógicos, né, e depois Freire, o próprio Celso esteve também, né, Diana, na universidade. Ótimo, exato, ele, no 4º CIP foi ele, juntamente com a professora Sônia e o professor Valdo, né, que trabalham numa especialização de novas alternativas para a educação na Universidade Federal do Paraná, eles que fizeram a abertura do evento, né, e vale a pena mesmo lembrar disso, Maíra, até porque foi remoto e temos essa fala, né. Tá gravado lá no canal do grupo no YouTube. Quem quiser assistir, Isso. fique à vontade. Muito legal. Então, assim, ó, a nossa ideia é sempre trabalhar, né, nas reuniões que a gente faz para mobilizar ensino, pesquisa e extensão, num primeiro momento com mobilização, né, para aquele tema, para aquilo que a gente vai estar envolvido, num segundo momento trazendo, né, acrescentando algo sobre aquele tema, então é um momento de estudo, um momento de partilha de leituras, né, e um terceiro momento de síntese do conhecimento, quando a gente se desafia, né, a implementar ações pertinentes à nossa pesquisa ampla, né? Então, os 3 momentos pedagógicos de mobilização para o conhecimento, reconstrução para o conhecimento e síntese do conhecimento. E a gente percebeu que era muito importante, nessa perspectiva, né, de um trabalho horizontalizado, que todos pudessem assumir a gestão das reuniões, a gestão das ações do grupo. E aí, eu me lembro numa reunião, quando a Helena trouxe essa ideia da cogestão, e a gente começou a estudar um pouco mais sobre isso, né? A cogestão como uma ideia de corresponsabilidade e gestão conjunta de todas as atividades específicas
né, do grupo de pesquisa, e aí focar na ideia da pesquisa ampla, nesse formato, que é o formato de rodas, né, o formato de rodas, porque em roda todos nós nos olhamos, todos nós sentamos, né, e temos os olhos na mesma altura, então tem essa perspectiva horizontalizada, né, e que cada um tendo responsabilidade pelos encontros, o planejamento também fica diverso, né? As propostas e a forma de executá-las também fica diverso, a gente pode contar e valorizar as potencialidades de cada um. Então, eu acho que pode passar o próximo, por favor, Má. Traz assim uma ideia, né, de cogestão, a partir do que a gente aprendeu com a própria professora Maria Isabel da Cunha, quando ela traz as características de inovação pedagógica, então a cogestão como uma característica de inovar pedagogicamente, né, a gestão conjunta da organização e implementação das rodas de conversação do grupo de pesquisa, entendida como cogestão. Expressa as diferentes decisões pedagógicas assumidas pelos membros, evidencia o protagonismo de todos na medida que mostra a produção pessoal, original e criativa de cada um, estimulando processos intelectuais mais complexos e não repetitivos. Essa compreensão da gestão é considerada uma inovação porque mesmo que um planejamento ou uma ação não seja inédita, valoriza e estimula o que é novo para os membros, que muitas vezes pela primeira vez descobrem possibilidades na oportunidade de experienciar o processo de organizar uma reunião e conduzir o encaminhamento de ações da pesquisa em andamento, né? Então essa é a ideia. Pode passar, por favor, Mar. Então, como que a gente fez isso no ano passado? A gente vai se inventando, né, gente? Então, nossa proposta é estudar, né, documentos. Acho que terminamos, né? Então, só contando. Nossa proposta era estudar, né, os documentos que embasavam os pareceres normativos nas instituições, né? Então, para isso, a gente foi fazer estudos, né, de autores da inovação pedagógica que se filiavam a essa perspectiva, né, que é a perspectiva emancipatória. E aí, o que a gente fez? Se dividiu em duplas, fez os estudos, partilhou os estudos num primeiro momento da reunião, né, como forma de mobilizar as pessoas para aquele tema e, ao mesmo tempo, inserir conhecimentos pertinentes à inovação pedagógica. E, no terceiro momento, a gente resgatava o objetivo específico da pesquisa que nós estávamos executando, e aí aquela dupla ficava responsável, né? Então, por exemplo, que a Maíra disse, agora a gente está nessa etapa de tabular as respostas das entrevistas. Então, eu, enquanto dupla responsável, digo, bom, o que a gente fez na semana passada? A gente olhou para esses dados, trouxe ele para a reunião, para que a gente pudesse pensar em olhar juntos, identificar categorias, e aí cada um, né, cada grupo de nós vai estar estudando mais sobre essa categoria, né? Então, só para dar um exemplo como que isso acontece, né, na prática das nossas reuniões. Hoje a gente está num processo de finalizar o estudo documental. Esse mês de abril, praticamente, nós só socializamos o que começamos a fazer, para em maio a gente começar a socializar o estudo propriamente dito, e esse estudo vai fazer parte daquele e-book que a Maíra mencionou, que a gente está organizando, para que, então, no mês de junho, a gente possa olhar para essas entrevistas e realizar uma roda de conversa com esses professores, né, e fazer, né, uma relação entre aquilo que foi escrito, aquilo que foi falado, das inovações pedagógicas que reconhecemos, e poder, então, apresentar um relatório e produções que mostrem, né, as inovações pedagógicas que foram realizadas pelos integrantes do grupo ou profissionais indicados por esses, para vivenciarmos, né, esse pós e esse durante a crise pandêmica, né? Eu acho que com isso, Adri, né, não sei se a Má quer completar mais alguma coisa, mas a gente quis, né, contar um pouquinho como a gente compreende a inovação pedagógica, como a gente vem fazendo inovação pedagógica e por que a gente acredita na importância da inovação pedagógica. Então, só para finalizar, né, dizer para vocês, assim, que enquanto a Diana é a cogestora, vamos dizer assim, né, ela e a Helena propuseram a cogestão, e aí dizer que enquanto participante, né, enquanto grupiana, que é desafiada a cogestão, é muito bom, a gente cresce, né, e aí a gente percebe, se percebe protagonista dentro do grupo, e isso é muito legal, né, a gente perceber que a gente pode se inferir e
sempre teve a horizontalidade dentro do grupo, sempre teve, mas nesse momento ela é percebida de uma forma diferente, né? A gente se compreende muito mais importante naquele papel, vamos dizer assim, e isso é muito gostoso, né? Da gente perceber a nossa potencialidade. Olha, eu consegui organizar a reunião do grupo essa semana, né? Sistematizar, colocar tudo para os colegas. Então, esse movimento é muito bacana, né? E merece sim, né, ter um capítulo especial aí nessa apresentação, para a gente entender que a gente também pode fazer isso dentro da nossa sala de aula, né? De deixar o acadêmico responsável, o aluno responsável. Ah, mas eu trabalho com a educação infantil. A criança é protagonista, né? Ah, eu trabalho com ensino fundamental. Eles são protagonistas, né? Todos somos protagonistas e todos podemos ser. A gente só precisa aprender a ser, né? E para isso alguém tem que ensinar. Então, né, a gente vai aprendendo uns com os outros e vai ensinando da mesma forma. Então, nesse sentido, a gente gostaria também de partilhar com vocês o nosso espaço virtual, que ainda está em formação, a gente engatinha, a gente vai lá, a gente põe um pouco de coisa, a gente para, a gente está aprendendo a fazer esse espaço virtual, que é o site do grupo. Nele, nós temos de muito importante a nossa biblioteca de inovação, é o espaço mais importante desse site, né? E lá dentro nós temos as dissertações produzidas, né, linkadas, nós temos também artigos, capítulos de livro, né, produzido por nós e também por outros materiais que são livres na internet, que nós fazemos uso, que estão lá linkados. Então, é uma maneira da gente reunir um material e dizer, olha, aqui tem, né, um material que pode ser utilizado para fundamentar os trabalhos, né, se vocês resolverem olhar para a inovação pedagógica, assim como a gente olha. E nós temos as nossas redes sociais também, lá no Facebook e no Instagram, onde a gente vai publicando material, vai colocando algumas coisas, e a gente convida vocês para olhar, para seguir, né, para adicionar ali as redes de vocês. Já coloco aqui no chat, tá? E fica o convite, então, e nos colocamos à disposição de vocês. Dri? Ai, menina, sempre muito bom escutá-las. Fui traçando, mesmo sendo membro do grupo, fui traçando um mapa aqui no meu caderno enquanto vocês falavam. E é tão lindo a gente ver a trajetória da constituição do grupo, né, ao longo desses anos, que também reflete a constituição de cada sujeito, né? E o GEP, o lançamento do GEP esse ano, vou falar aqui em nome da professora Viviane, da professora Veronice, da professora Mila, de todas as demais professoras, né, efetivas da UERGS, ele vem nessa direção também de tentar retomar esse fortalecimento dos acadêmicos que se sente que com a pandemia se perdeu muito, né, essa unidade de instituição que acabou tendo, por exemplo, 2 turmas ingressantes que tiveram esse distanciamento, né, físico e também em função da pandemia. Então, também é uma forma de retomar e dizer, olha, nós temos produções, vocês têm muito que compartilhar, vocês podem sim participar do ensino, da pesquisa e da extensão. A universidade está de portas abertas, então é também um movimento, agora veja que a professora Mida, né, nessa direção. Então, a gente vai abrir para os comentários, eu sei que algumas pessoas têm comentários que gostariam de fazer também nessa direção, e aí eu vou ir deixando o meu comentário para mais adiante. A Kátia também vai abrir uma pequena enquete aqui, então quem quiser levantar a mão, quem puder abrir a câmera, ainda estiver por aqui, para a gente ver outros rostos, ao invés de só bolinhas, nós ficamos bem felizes, não é? Para a gente abrir esse momento final nessa rodada, então, com os questionamentos. Pode falar, Kátia. Boa noite aos colegas aí, os que eu não vi ainda. E obrigada pela palestra das professoras. Dei uma palestra, uma conversa, né? Então, assim, a exposição, a gente nota, assim, como é bom falar sobre as nossas produções, nossos movimentos, e a gente consegue sentir isso na fala de vocês. E a gente agradece realmente, porque é tão bom quando a gente escuta alguém compartilhar essa experiência com esse amor, com esse zelo, né? Isso também nos mobiliza e nos instiga. E aí eu tenho uma pergunta para vocês, né? Eu fui aluna da professora Diana, talvez ela não lembre de mim, imagina como é difícil, né, as professoras lembrarem de todos os alunos. Eu fui aluna dela na Unipampa, sou da turma de 2015, formei em 2019, professora. E eu lembro que eu tinha um dilema. Eu tinha vontade de participar, sabe, em grupos de pesquisa, só que a gente passa por um momento onde nós estamos ainda nos encontrando, entendendo
a própria questão epistemológica, né, os conceitos teóricos, o próprio funcionamento da pesquisa científica. E eu tenho uma questão para vocês duas, assim, o que vocês podem trazer para nós, que eu acho que esse sempre é um movimento, né, de todo professor, pesquisador, que é contagiar e convidar, né, outras pessoas a também sentirem um sabor, né, embora tenha as dificuldades, a gente tem esse sabor, né? Então, isso é só quem viveu e que consegue realmente, acho que passar com tanta assim, fidedignidade, digamos assim, né, essa experiência e o quanto ela impacta e quanto ela influencia na nossa formação, né, docente, o nosso desempenho, as nossas práticas, digamos assim. Então, a minha pergunta é, como vocês acham, assim, como vocês viram neste caso, a questão dos acadêmicos que estão, assim, recém entrando na graduação, talvez nos primeiros semestres, vocês conseguiram perceber se é lá pelo meio do curso, pela metade do curso, que eles demonstram esse interesse? Como fazer com que eles se sintam instigados e queiram participar da pesquisa? Eu lembro que, na minha época, aquilo para mim parecia que não era algo que tivesse ao meu alcance, né? Então, como que vocês veem essa experiência dentro do grupo de vocês, né? A experiência que vocês atravessaram aí? O Kátia, agora quando tu disse eu fui aluna da professora Diana, eu cheguei a te olhar, claro, tu tá com o cabelinho aqui em cima, né? Te lembro de cabelo. Eu fui até na tua casa uma vez, a Diana fez uma Claro, uma última aula. Aula, Eu sempre faço, né, Maíra? Mas olha aqui, Kátia, eu me lembro que a tua turma participou da MEP, né? Te lembra? A Maíra também participou da MEP como avaliadora. Então, quero contar, assim, isso que tu fala, né? A MEP era a mostra, né, de ensino por práticas investigativas. Então, acho que duas coisas, né? Isso que tu fala dessa despertar para a pesquisa e até acho que despertar para a docência. Eu busquei um pouco isso na minha tese, sabe, Kátia? E eu percebi o seguinte, que é muito importante que nós, professores do primeiro ano, né, do primeiro ano e meio ali, que somos convictos da nossa profissão, né, dos aspectos pertinentes à valorização de professores, estejamos trabalhando com os alunos, para que isso comece a ser desenvolvido. Eu acho que é muito importante desde o começo, eu digo convicto no sentido assim, ó, porque eu não sei se tu lembra, mas é uma coisa que eu busquei sempre com os meus alunos da graduação, é mostrar o papel do professor, a importância do professor, especialmente também para que aqueles que não estejam convictos ou que realmente percebam que não querem, e eu percebi isso também na tese, às vezes a pessoa até muda de curso, isso é ótimo, não tem problema nenhum, porque as pessoas, ninguém vai, né, ninguém é obrigado a escolher a mesma profissão, mas é muito importante que a gente esteja convicto deste papel. Claro, gente, se distanciando daquela ideia de dom, né, de talento, não é isso, porque e nem daquilo, né, porque olha, vejam, essa profissão é assim mesmo, vocês escolheram, né, esse papo que infelizmente é muito triste, que às vezes as pessoas escutam, né, na verdade é muito vergonhoso alguém dizer isso, né, você já sabia quanto ia ganhar, então não reclama, não, mas é para a gente poder ver a fortaleza, a importância, a necessidade dessa profissão, para a gente perceber todos os aspectos implicados e se encher, né, de argumentos para lutar, né, e vivenciar essa profissão com as necessidades que ela demanda de estudo, de tempo, de dedicação, né? Então, não é uma questão de dom, eu posso até gostar, mas eu vou ser uma ótima professora se eu estudar muito. Ontem ainda, e aí falando para um curso de educação infantil, porque eu estou agora num projeto na UFPEL, que é para estudar educação pela paz, né, estudar a história e as obras da Maria Montessori. E a gente começou vendo o filme da vida dela, e eu achei que é muito legal a parte que o filho dela disse que queria ajudar ela, e ele tinha acabado de se formar médico, né? São pequenas sacadas ali no filme. Ele disse, mãe, eu percebi a importância do seu trabalho e eu vim te ajudar. Ela falou, então, meu filho, agora tu tem que estudar mais e mais e mais. Eu achei aquilo importantíssimo, né? Então, se tu quer te dedicar, tem que estudar, tem que se formar. E aí,
a questão da pesquisa, voltando na mostra, é porque também a gente tem que mostrar, e quanto professores ali no início, né, que nós, professores, somos pesquisadores, e aí vem com essa ideia do estudo mesmo. A gente está sempre estudando, a gente está sempre pesquisando, e importante estarmos pesquisando a nossa própria prática, como a Maíra estudou na sua dissertação de mestrado, como eu estudei na minha dissertação de mestrado e tese de doutorado, porque, como disse Paulo Freire, é pensando na nossa prática que a gente consegue produzir melhores práticas, fazer melhores práticas, né? Pesquisar é uma prática da gente pensar a nossa própria prática. Então, esse estímulo à pesquisa desde sempre, como eu diria assim, algo inerente, né? Isso foi muito legal na minha trajetória, porque no meu segundo ano de docência universitária eu fui provocada por um colega, né? De uma maneira que ele quis ser assim, ofensivo, disse assim, que essa história de educar pela pesquisa que andavam falando por aí já estava ultrapassada. E aquilo me tirou noites de sono, porque eu comecei a estudar, trazer, e me gerou até um capítulo de livro, né? Porque eu defendi a pesquisa na docência como inerente, né? A pesquisa é inerente. Então, eu acho que esse gosto pela pesquisa também tem que ser trazido por nós, professores e professoras, com propostas, sim, mas que os alunos percebam que a gente pesquisa a nossa prática, que os alunos percebam que a gente pesquisa as nossas disciplinas, que cada disciplina, que cada proposta seja um espaço em que a gente esteja sempre pensando sobre isso, né? Não tendo vergonha nenhuma de dizer, olha, a gente também tem alguns erros, né? A gente vai acertando, a gente só percebe isso se a gente olha com um olhar, se a gente enxerga, né, com um olhar investigativo e curioso para as nossas práticas. E eu acho que assim a gente vai ajudar com que os alunos, desde o começo do curso, desenvolvam o gosto pela docência e o gosto pela pesquisa. Obrigada, contemplada. Vou indo junto. Essas provocações da Diana, elas estão em mim, né? Elas estão no meu fazer pedagógico, na minha praxis. A gente vai se constituindo um pelo outro, um com o outro, né? E eu estava comentando que hoje mesmo eu fiz uma atividade com os acadêmicos em sala, fiz uma atividade de rotação por estações, né? E eles se sentiram tão provocados com aquilo. Eu tenho é didática das ciências biológicas a componente. Então eu tenho ali acadêmicos oriundos da licenciatura em ciências biológicas, que estão no 5º semestre, que é vamos dizer, o semestre originário da cadeira, mas em compensação a gente também tem aqueles perdidos que não tem mais semestre, e tem acadêmicos da pós-graduação, que formaram bacharéis em ciências biológicas, foram para o mestrado, tem uma menina do doutorado, e eles estão voltando para o curso de licenciatura, entendendo que vou me formar mestre, vou me formar doutor, e vou ter a oportunidade de dar aula no espaço da universidade, mas não estou preparado para isso. Sou um pesquisador de laboratório, não estou, né, preparado para chegar e pegar o conhecimento que construí de forma técnica e ensinar. Então, essa valorização da figura do professor, ela vem aí, né? Hoje mesmo a gente falava em alfabetização científica, em espaços formais e não formais de ensino, e eles colocaram na fala deles, né, que eles compreenderam que a gente precisa transformar a linguagem. Tudo aquele técnico que a gente aprende, né, transformar em linguagem de professor, né, em algo que seja palatável para os nossos alunos. E aí me chamou a atenção que numa das representações que eles fizeram em uma das estações, as meninas colocaram os estudantes, os educandos, como crianças, como jovens e como idosos. Porque geralmente a gente coloca a figura do estudante como criança ou como jovem, né? A gente escolhe uma representação, e eles trouxeram as 3. Então, eles estão compreendendo esse espaço do ser professor de uma outra forma. E aí mostrar para eles que a pesquisa, né, como eu já comentei lá durante a apresentação, não é só no laboratório. E aí eu disse para eles, como é que vocês se sentiram? Eu comecei por aí, né? E eles disseram que eles se sentiram muito desacomodados com aquela atividade de fazer algo que eles nunca fizeram. Eles nunca tinham feito essa atividade dentro da universidade, nem em nenhum espaço educativo. E ter que pegar um texto e colocar na forma de um mapa mental, de palavras, de figuras, de imagens, de uma representação artístico-cultural, né, mobilizou eles de uma forma diferente e doeu.
E ali eu tenho certeza que eles aprenderam. E aí eu disse para eles, bom, então só com o que vocês estão me dizendo agora, eu poderia fazer uma análise e fazer uma escrita, um artigo científico só dessa aula. Eu posso pesquisar só essa aula. E aí eles pararam e se jogaram para trás, né? E aí perceber que a escola, que a universidade, que a sala de aula é um laboratório vivo, é espaço de pesquisa. E aí eu fiquei pensando, né? A Kátia, ela coloca com palavras muito, assim, instigadoras. Como contagiar e convidar as pessoas a sentir o sabor da pesquisa, compreendendo como que ela vai impactar na nossa formação, na nossa prática docente. Praticando, né? Mostrando que a pesquisa está ali desde o início. E aí eu vou além, enquanto professora da educação básica, provocando os alunos desde a educação básica a fazer pesquisa, desde a educação infantil a fazer pesquisa. Porque quando a gente aprende a aprender pela pesquisa, a gente se constitui protagonista da nossa aprendizagem. E aí a gente também quer socializar o que a gente aprendeu. Né? Não só pesquisando, mas socializando o que a gente aprendeu. E quando a gente faz isso com os alunos lá da educação básica, é tão gostoso, né? E até de levar eles para esses eventos mesmo de iniciação científica, eles dizem, ai, professor, eu apresentei o trabalho, eu sou o pesquisador, né? Durante a minha prática da minha dissertação, eu entreguei para eles um caderninho escrito Diário do Pesquisador. E eles olharam, o que é isso? É para botar o teu nome, cada um tem o seu. E aquilo ali empoderou eles de uma forma, né, deles se sentirem o pesquisador da sua própria prática. Então, eu acho que é por aí, né, criar um mundo possível através da pesquisa e ensino, ou das diferentes pesquisas, do seu olhar e do seu fazer. E aí, só para finalizar, eu vi que a Adri colocou ali no chat, né, a frustração em pesquisar o PPP, né? Quantas vezes a gente provoca os nossos acadêmicos, né? Por exemplo, vai lá pesquisar o PPP da escola e o PPP é algo fechado. Ali já começa a provocação de por que é fechado, de tudo é resultado, né? De entender, de até o que nos negam é resultado de uma pesquisa, até o que não dá certo é resultado de uma pesquisa. Isso é uma construção. Vou fechar a boca que eu falo demais. E, gurias, eu já vou passar a palavra para a professora Veronice, que está com a mão levantada há alguns minutos, mas acho que um desdobramento disso que vocês estão falando era a minha questão, que eu não quis apresentar no começo, mas acabou surgindo junto, que é a questão, a Diana falou, né, a pesquisa inerente ao processo de construção enquanto docente. E aí eu fiquei pensando nos processos metodológicos, a todo momento vocês foram falando nisso, né, seja enquanto grupo de pesquisa ou enquanto professor de ensino superior, que está formando outros professores, né? E aí vocês falaram durante a retomada do grupo, na pesquisação, como uma metodologia assumida pelo grupo, né? E eu queria pedir que vocês falassem só um pouquinho sobre o que significa essa pesquisação, né, em linhas gerais. Mas eu sei que a gente está com a dialética do conhecimento, que é uma metodologia que vai, né, os princípios metodológicos do Vasconcelos, que vão levar isso para dentro dessa formação acadêmico-profissional lá, que está se dando na universidade. E agora, enquanto a Maíra falava, eu fiquei lembrando do Vinícius, que foi uma criança que com 5 anos, depois de 5 anos na escola em que eu atuo, na Zezé Tavares, precisou ir para uma outra escola de educação infantil e disse para a mãe que não queria ficar nessa escola, que queria voltar para a Zezé, e o argumento dele foi, porque na Zezé tem pesquisa. Então, com 5 anos, ele deu essa devolutiva de que lá era diferente metodologicamente. Aí eu queria que vocês falassem sobre isso. O quanto a metodologia que a gente utiliza também na universidade vai se desdobrar nessa corrente que chega lá, né, na pesquisa. Adri, eu vou falar também, então, a partir do projeto da MEP, né, que eu também me lembro disso, não sei se a Kátia se lembra disso enquanto aluna, mas da fala dos acadêmicos dizendo, professora, que bom que a gente tem esse mini TCC, né? Então, olha só, eles olhavam para organizar um projeto, e era organizar o projeto e executar, né, Kátia? Num semestre. Então, a gente se desafiava a trabalhar os componentes, os conteúdos, os componentes curriculares naquele projeto. Então, eram diferentes disciplinas, né? Nós fizemos por 4 semestres, professores do campus Dom Pedrito, Uruguaiana e Bagé, éramos 5 professores, e aí a gente pensava assim, ó, como é que a gente pode, né, cada um com a sua metodologia,
mas a ideia era ter organizado um pôster, né? Até a parte escrita cada um fez da sua forma, mas era um pôster que trouxesse os elementos de um projeto de pesquisa para poder experimentar. Então, como que isso repercutiu? Que depois, quando chegou lá na frente do TCC, muitos não sentiram que era a primeira vez, não se sentiram com medo, porque eu tenho percebido hoje ainda, né, que a gente trabalha com os acadêmicos, às vezes não trabalha direto com o TCC, trabalha com algum componente curricular, ou que exige um relatório, que a gente vê esse medo, né? Como é que é? Então, acho que se a gente oportuniza isso, essa estratégia quebra o gelo, exatamente. E tu vê que era interessante que tinham turmas que estavam no primeiro semestre, turmas que estavam no segundo semestre, e eu acho que aí a gente faz até uma relação com a própria educação infantil, que é quando diz assim, mas eles já conseguem com essa idade, né? E aí eu puxo que a Maíra fala, todos conseguem, todos são protagonistas, né? E aí me lembro ontem da fala do filme também da Maria Montessori, quando alguém disse, tá, esses aqui escrevem igual os de 3 anos, ela, sim, todos escrevem, né? Eu tenho uma filha pequena que a gente vai vendo essa questão, porque não é isso que a pessoa vai sair lendo e escrevendo, né? Mas tu vai oportunizando as ferramentas para ele se perceber um pesquisador, como disse a Maíra ali com o diário, né? Os elementos que tem numa pesquisa, não é que são tipos de pesquisa, são níveis de pesquisa, né? São inclusive oportunidades para a gente explicar isso dos níveis de pesquisa. Então, eu acho que é dessa forma que vai ganhando esse espaço, né? Verô, desculpa, é que eu não quis perder o fio da meada, eu não introduzi antes e fiquei com medo de perder depois. Mas a Verô tinha uma questão, se ela ainda quiser falar. Na verdade, assim, ó, eu fico ouvindo vocês, eu tava com a câmera fechada, porque eu botei um casaquinho agora para ficar aqui na frente, para aparecer um pouquinho. A gente trabalha o dia inteiro, manhã, tarde, noite, que ele chega o horário, a gente fica aqui na frente, mas mais à vontade, né? Eu ouvindo vocês, gurias, primeiro agradecer a Maíra, a Diana, vocês estarem aqui, aceitarem o convite da Adriana, né? Como é bom esse diálogo entre as universidades, né? E os alunos poderem, não só os alunos, mas a gente também poder, os professores também poder ouvir a fala de vocês, a experiência, né, que vocês trazem, né? Que, na verdade, a questão da pesquisa, a gente sabe que é um desafio constante, né? É um desafio constante, né? E trabalhar num grupo de pesquisa também, a gente vive essa experiência também na UERGS, né? E principalmente pesquisar nas áreas das humanas, né? É o desafio maior ainda, né? A gente olhar para os dados, né? Poder ter esse olhar investigativo e que é uma construção gradativa. E daí, Diana, na tua fala, tu colocaste a questão do despertar, né? E aí eu fiquei pensando assim que a gente vai um pouquinho além, né? Que além desse despertar, precisa ter o interesse pelo escopo do grupo de pesquisa, pelo foco, né? Porque eu fiquei ouvindo a pesquisa de vocês e pensei no meu grupo, que o meu grupo discute mais, mesmo tendo esse olhar voltado para os estudos integrados à educação, mas ele foca mais nas linguagens dos letramentos, né? Então, é uma área que me interessa, é uma área que eu quero, né? É aqui que eu quero me constituir realmente como pesquisador, né? É uma busca constante, né? E como que o pesquisador, que, digamos assim, já tem uma caminhada um pouquinho à frente, pode trazer esse despertar que tu colocas, Diana, é bem instigador mesmo, né? Eu acho que é algo para a gente pensar, porque, na verdade, a gente sabe que participar de um grupo de pesquisa, né, não é somente estar no grupo, é pesquisar, fazer parte desse grupo. E aí, vocês trazem uma questão muito bacana, que eu também trabalho muito no nosso grupo de pesquisa, que é trazer extensão também, né? O quanto a extensão, ela pode se tornar um objeto de pesquisa, discussões, aí a Maíra falava agora, né, um trabalho, algo que está sendo colocado, isso pode gerar uma pesquisa, pode gerar uma produção, pode gerar um artigo, e esse olhar investigativo, ele precisa estar sempre presente, né, e principalmente os alunos que estão aqui, que são da graduação, né, o quanto vocês podem ainda construir esse processo, né, o quanto podem se olhar e, na verdade, assim, se construir como
um pesquisador, né? Porque tem o professor pesquisador que está lá na sala de aula e tem aquele aluno que está ali nesse processo de formação, né? Exatamente numa das temáticas que eu trago no meu grupo, que são os letramentos acadêmicos, construir esse espaço realmente de pesquisador. E aí, assim, é só fazer um adendo, assim, contribuir um pouquinho com a fala de vocês, né, que a gente sempre vai buscando e vai construindo, né, então, e agradecer também, gurias, eu acho que é muito bom os alunos ouvirem, né, outros pesquisadores de outras universidades, porque às vezes parece que a voz, o eco da gente não chega até, não é? Então, eu acho que muitas coisas que vocês falaram, eu sempre falo também para os grupos que participam, enfim, a turma que eu dou aula, as turmas, né? Mas a gente está sempre falando, e eu e a Viviane, às vezes, conversamos muito sobre essas questões também, né? Porque a Viviane também tem outro grupo de pesquisa, então a gente está sempre nesse desafio constante, tá? Obrigada. Veronice, só te dizer que eu entendo super. É muito bom quando alguém vem falar a mesma coisa que a gente já falou, né? Parece que, assim, é o novo, né? Mas faz mais efeito. O santo de casa não faz milagre. Exatamente. Kátia estava com a mão levantada, fica à vontade. Posso comentar mais um pouquinho? Eu sou sempre a pessoa que tem que se cuidar para não falar demais. Mas, enfim, eu preciso comentar isso com vocês. Agora, vendo aqui, sabendo que tem muitos alunos da graduação, e essa questão que vocês trouxeram, né, de desde os primeiros semestres, incentivar, convidar, a Diana trouxe essa questão do MEP, eu me lembro que realmente eu me senti assim, muito gente, porque eu fui lá e apresentei. Então, parece que tu quebra aquele medo, porque às vezes essa é uma questão, né, gurias, de achar que a pesquisa é algo só para quem é um doutor, né? Então, às vezes, os alunos não conseguem perceber. Eu uso essa palavra alunos, mas me incomoda também, né? Os acadêmicos, eles não conseguem perceber que essa pesquisa ela é inerente, essa questão da dúvida. Eu acho muito interessante, eu comento com os alunos da graduação, que administro com eles uma disciplina de leitura de língua portuguesa e produção textual, e teve um momento que a gente conversou, gente, as crianças, elas não têm medo de perguntar nada, né? Elas investigam, elas perguntam qualquer coisa, elas vão lá, elas fustigam até descobrir, mesmo quando não é. Só que com o passar da nossa vida, a gente vai perdendo, vai meio que se refreando de algumas questões, vai não perguntando, a própria socialização vai nos freando de certo modo, mas que essa é uma questão importante para a nossa vida, né? Nós questionarmos, e principalmente na vida acadêmica, e investigar, buscar essas questões, essas respostas, ou até mesmo buscar outras perguntas, né? E eu percebo muito assim que a gente incentiva os acadêmicos, mas às vezes eles se sentem um pouco inseguros, como se não fosse lugar para eles. E eu entendo perfeitamente, porque eu também já achei que esse lugar não era para mim. Hoje eu estou bem ativa num grupo de pesquisa e já estou mais habituada, tenho compartilhado experiências, aprendido muito com outros pesquisadores já muito mais experientes, mas é uma caminhada que precisa começar um dia, né? E na verdade ela já começou e a pessoa não se dá conta. Aqui mesmo, por exemplo, às vezes eu comento com eles, uma coisa simples, que a gente fica assim bem feliz. Por exemplo, no final de uma aula, tu comenta alguma coisa e um aluno te manda depois lá no WhatsApp uma foto, né, daquela questão dele, do seu trabalho, da sua prática. Ele diz assim, prof, tudo aquilo que tu falou, eu vi nesse desenho aqui agora. E ele começa a fazer essas relações, e isso incomodou ele meia-noite. Então, são alegrias que a gente tem, né? Então, assim, sempre eu partilho e sempre incentivo, e acredito que os outros professores também já é uma rotina, porque só estando dentro desse jogo, digamos assim, né, dessa brincadeira, que é séria, na verdade, eu falo uma brincadeira no sentido de ser uma coisa boa, né? É assustadora porque talvez no momento a gente talvez não saiba, mas ela é boa, ela é convidativa, esses achados, eles são maravilhosos, né? Então, acho que fica esse incentivo para todos os colegas, né, e esses acadêmicos que estão aqui presentes, e que vão poder estar aí acompanhando esses trabalhos durante a semana, essas exposições, essas falas dos professores, né, com mais experiência, e se entender também, se reconhecer como alguém, um sujeito que também é pesquisador. Agora a gente abriu uma enquete, é uma pesquisa, né? É estudar esse fenômeno, esse momento, uma coisa simples, mas às vezes eu tento mostrar de forma simples para que eles percebam que tu buscar alguma resposta, né, para um objetivo é uma pesquisa, né? É buscar esse caráter aí. Então, acho que eu queria mais era partilhar essa experiência, porque vocês começam a falar e começam a passar um filme na nossa mente, né? A Diana, ela lembra daquele momento do MEP, realmente, quando foi lançada a proposta, a gente
da maneira como foi lançada, ela foi acessível. Ela não ficou alguma coisa que a gente imaginou que não conseguiu se imaginar fazendo. Então, acho que isso é muito importante, nós, professores, tornar essa prática, né, essa mobilização acessível para os alunos, convidativa, né? E agradeço pelas falas de vocês, porque trouxeram justamente essa questão, esse ponto aí, para reforçar mais ainda também para a nossa universidade, para os nossos acadêmicos, a também participarem nesses outros eventos aí. Eu posso? Dri, tu coloca ali, e aí eu acho que vai ao encontro do que a Veronice e o que a Kátia falaram, né? Tu coloca assim, que a gente coloca a pesquisação e a metodologia dialética e como isso vem impulsionando, né, para de repente esclarecer um pouco mais. Eu fiquei pensando, né? Tu colocou assim, a metodologia que se usa na universidade, né, como ela vai se desdobrar na pesquisa, no ensino e na extensão, né, acho que tu coloca na pesquisa, mas eu acho que não só na pesquisa, eu acho que nesses 3 espaços. Eu vou usar um exemplo bem prático, tá, eu acho que ilustra. Durante a pandemia, por exemplo, ali do auge da pandemia, do ensino remoto, nós tivemos que nos reinventar de muitas formas. E eu assumi, né, enquanto professora substituta na universidade, nesse período. Para mim era tudo novo, né? Então sair, ir para um novo nível, né? Ir para o nível superior, como adequar, né? E as aulas aqui no campus São Gabriel, elas foram mantidas em período integral. Então, por exemplo, eu ficar ali 4 horas aulas, né? 4 horas, né? De aula com uma turma na frente do computador. Como é que eu ia fazer isso, né? Com conteúdos pesados, mais técnicos, muitas vezes, né? Por exemplo, trabalhar fundamentos da educação, que eu tive lá o desafio no meu primeiro semestre, né? Que é uma disciplina grande, pesada e remota. Como fazer isso, né? Então, utilizando dos 3 momentos pedagógicos, utilizando de diversas metodologias, né? De olhar ali, hoje a gente usou um Padlet, por exemplo, vocês devem ter visto que nós não usamos slides, nós não usamos uma apresentação do Canva, que talvez vocês já estejam também habituados, né? Mas olhar para outras ferramentas e usar essas ferramentas não de uma forma, como vou dizer, opressora, mas de uma forma de dar autonomia e protagonismo para os estudantes nesse período, né? Então, hoje mesmo eu levei, como eu disse, essa rotação e tinha uma estação que tinha um Jamboard e tinha uma estação que eu deixei um Canva como sugestão se eles quisessem utilizar. E as meninas assim, mas eu nunca usei isso. Eu digo, pelo amor de Deus, o que vocês fizeram no ensino remoto? Nada, eu dormia na frente do computador, me disse uma. Me incomodou. Eu vim para casa incomodada, em pensando assim, como os meus colegas fizeram a sua prática, né, pedagógica no ensino remoto. Como eles fazem isso no presencial? Fiquei me perguntando, né? E pensando nas coisas que eu tinha feito. Será que o que eu tinha feito? Porque daí a gente olha para o outro e pensa, opa, peraí, o que eu fiz, né? E aí pensei, Dri, nos meus acadêmicos que foram meus estagiários. E aí, o que eu via na prática deles? Por exemplo, a gente usou um Padlet e eles usaram um Padlet no estágio, enviando para os alunos da educação fundamental, né, do ensino fundamental, lá da educação básica. A gente fez jogo online, eles fizeram jogo online. Então, eles olharam para as práticas que nós estávamos fazendo em sala de aula como algo possível de ser feito no ensino remoto. Algumas coisas deram certo com os alunos do fundamental, outras, obviamente, que não deram certo, eles quebraram a cara, né? Porque o aluno do fundamental, com muito menos recursos, muito sem acesso, né? Também a gente tem que lembrar que não tivemos políticas públicas para dar acesso a essas crianças, a esses jovens, à tecnologia, à internet, a aparelhos de boa qualidade. Então, de pensar que tudo que a gente faz em sala de aula é vitrine. Então, quando a gente ensina pela pesquisa, a gente ensina a pesquisar, ensina a mostrar os resultados, ensina a fazer ação, reflexão, ação, a praxis pedagógica, né? E aí, é nesse sentido que a gente assume a pesquisação.
de olhar primeiro para os nossos espaços, para o que a gente faz, olhar também para o restante, mas assumir o que a gente está fazendo e olhar para isso com olhos críticos, né? Isso é importante. E a gente trabalha, muitos de nós, com pesquisa do tipo intervenção dentro da pesquisação, né? Vai lá, propõe algo, aplica, vê o que deu, o que não deu, né? E discute isso. Então, esse movimento, ele é um movimento de vai e volta. Ele é um movimento que ele é vivo em si, né? E é assim que a gente vai contagiar e convidar, né, os nossos acadêmicos e as outras pessoas e os alunos da educação básica. Eu fiquei pensando na MEP, Kátia. Quando eu participei, Diana, eu participei como avaliadora e a gente foi também fazer uma fala, eu e os meus colegas, né? Eu o Ronan e a Janine, lembra, Diana? E eu levei uma prática que eu tinha feito no 9º ano do ensino fundamental e levei uma aluna para contar. Eu levei ela de São Gabriel para Bagé, para ela contar, e ela foi representando a turma, contando da pesquisa que nós tínhamos feito dentro, e aí, vou dizer para vocês, dentro da componente curricular de ensino religioso. Eu sou professora de ciências. Me deram um ensino religioso, e aí eu perguntei, o que eu vou trabalhar agora? Vou trabalhar com pesquisa, e foi lindo, né? E ela foi lá contar. Então, isso aí é movimento, é vida dentro dos espaços educativos. Não sei para quem eu passo, se para a Adri, para a Kátia. Kátia, eu acho que vamos nos aproximando dos minutos finais, mas teve uma pergunta agora aqui no chat, não uma resposta, na verdade, né? A enquete, eu não sei se tu gostaria de compartilhar agora o resultado da primeira enquete, já puxando a resposta da Larissa aqui também. Gente, eu não consigo compartilhar a tela para vocês. Mas assim, ó, participaram da enquete, nessa primeira pergunta que nós fizemos, se você considera que a sua formação tem ou está tendo um potencial inovador. Então, de 20 alunos, 20 pessoas responderam que sim, e 2 pessoas responderam que não. Então, olha que interessante, né? Para a gente ter mais ou menos uma ideia, assim, da experiência, né? Das experiências possíveis, digamos assim. E depois nós lançamos também uma outra pergunta que vai ficar em aberto, vocês ainda podem estar respondendo. O que pode ser um entrave ou um desafio, no seu caso, para a participação na pesquisa científica ou nos processos de socialização da pesquisa científica? Porque às vezes a gente gosta de ouvir, gosta também de fazer pesquisa, fazer as leituras, fazer as análises, mas às vezes não tem o hábito de compartilhar. Fica um pouco apreensivo quanto a isso, ou acha que não é tão importante, e quando para pensar, já fez um monte de coisa e não falou nada ainda, só não contou isso para outros, né? Então, acho que isso é importante. Aí nós colocamos a questão da inexperiência, que pode ser um fator, às vezes o sentimento de despreparo, e a organização do tempo também, porque vocês falaram aí que envolve leitura, né, me engajar, buscar eventos, ter um olhar mais dedicado para a minha prática, né, para aquela situação. E a maior parte das respostas, isso que também me chamou a atenção, a maior parte das respostas, de 12 respostas que nós tivemos, 6, que foi a metade, 50%, então, sentimento de despreparo. Olha que legal da gente saber isso, né? Então, assim como eu passei por esse processo, vocês também, esses acadêmicos também, né, se sentem talvez dessa forma, mas é uma realidade, é algo que a gente tem que realmente se preocupar, e trazer como uma meta, né, contemplar isso nas nossas práticas, nas nossas disciplinas, né, nossas experiências e convites para esses alunos. Está aberto aí, gente, vocês sigam respondendo, porque a gente quer saber, né, desse público aí. Poderia ser outras questões que a gente fica louco para conversar. Para ser uma roda de conversa, a gente tem que é isso aí, né, falar, fazer essas trocas, né, problematizar, digamos assim. Então, está aberta para vocês continuarem respondendo. Acho que era isso, Dri. Obrigada, viu? Obrigada, professoras, a Maíra e a Diana. Se mais alguém tiver algum comentário, eu gostaria de fazer alguma pergunta, a hora é agora. Não? Então, vamos nos encaminhar. Sim? Só uma coisinha, eu sempre tenho que falar. Eu queria ter compartilhado para vocês como que vocês encontram, gente, quando tem essas enquetes no Meet, para os alunos que querem responder, as pessoas que estão participando numa reunião. Então, ali bem no cantinho inferior à direita, embaixo vai ter ali um triângulo, um quadradinho e uma bolinha. Então, a gente vai clicar ali e vai abrir
a enquete, vai abrir, na verdade, assim, atividades. Vai aparecer enquetes, gravação, lousa interativa, perguntas e respostas, salas temáticas. Hoje a nossa proposta foi uma enquete. Pode ser que nós tenhamos outras propostas durante a semana. Então, vocês já sabem que essas interações elas vão ser possíveis aí por esse recurso. No celular, eu não sei dizer bem ao certo, mas geralmente acho que é na mesma posição, assim, acho que é à direita também, ou em opções, né? Então, vocês vão clicar em enquetes e vai aparecer ali as questões, desculpem, as questões que estão sendo ali partilhadas, e também já está também a resposta para vocês saberem, né? No caso, não se sabe quem respondeu, obviamente, mas nós temos como saber o percentual, quantas pessoas, de 22 respostas, tivemos 6 que disseram tal coisa, outros 10 disseram isso. Então, acho que isso é legal para a gente saber como que está sendo também esse nosso momento de partilha, né? Geralmente, numa roda de conversa, a gente diria, quem já participou em pesquisa? Todo mundo levanta a mão. Então, essa interação é importante, né? Acho que isso aí também é uma forma de nós também nos envolvermos um pouco mais na pesquisa, né? E nesses questionamentos. Tá? Boa noite, gente. Obrigada aí. Gente, quem se sente despreparado, pega a mão de um professor que tenha paciência para ajudar a escrever, para ajudar a costurar um texto, né? Procura aquele professor, sabe aquele que põe a gente embaixo da asa, que leva a gente junto? Procura ele. E aí você vai se sentir mais preparado. Quanto à publicização, eu aprendi uma coisa num curso que eu fiz uma vez. A prof dizia assim para nós: por que a gente come ovo de galinha e não come ovo de pato, de ganso, de avestruz, de qualquer outra coisa? E aí ficou todo mundo olhando para ela com cara de ponto de interrogação. E ela disse assim, sabe por quê? Pensa, um ovo de avestruz é grandão, um ovo de pato é a mesma coisa que um ovo de galinha, dizia ela. Só que a galinha bota o ovo e cacareja. O pato não, o avestruz não, o ganso não. Então a gente precisa colocar os ovos, e a gente coloca muitos ovos, né, nos espaços educativos, e precisa cacarejar, publicizar os nossos achados, né, as nossas pesquisas. Então que a gente possa, a partir de hoje, cacarejar mais. Fica o convite. Excelente, Maíra, assim, ó, não poderíamos encerrar, né, sem essa mensagem, esse convite de que, sim, podemos, precisamos, né, publicar, compartilhar em eventos, dialogar sobre as práticas, né, sobre as pesquisas, enfim. A Kátia vai estar colocando agora aqui no chat, então, o link de presença, mas, assim, agradecer mais uma vez a Diana e a Maíra por essa noite de abertura do nosso GEP, nosso primeiro GEP, que foi riquíssima, né, em diálogos, em escuta e em diálogos. Então, agradecer também a cada uma das pessoas que estiveram aqui conosco hoje. Lembrar que esse formulário, a Kátia colocou, vai ficar disponível, então, até às 23h59. E também lembrar que a programação segue amanhã, à tarde, com apresentações de trabalho, e à noite com uma roda de conversa que vai estar imperdível com um grupo de professoras da UERGS, e depois ainda na sexta-feira, que é o encerramento do evento. Nós desejamos, então, uma boa noite e uma ótima continuidade de evento a todos e a todas. Boa noite, muito obrigada. Gratidão pela oportunidade. Boa noite.